dia, irmãos. Sejam bem-vindos a mais um culto online. Nós sentimos muita saudade de quando nos abraçávamos presencialmente, quando nos vimos, mas a graça de Deus nunca se afastou de nós. Mesmo nos cultos presenciais e mesmo agora nos cultos online, nós podemos estar afastados uns dos outros, mas a graça de Deus nunca se moveu nenhum centímetro longe da gente. Então nós continuamos louvando e adorando da mesma maneira como nós o louvávamos e o adorávamos no culto presencial. Então vamos agora cantar e louvar sobre a nossa comunhão. Juntos estamos em comunhão, apesar da distância, mas coração com coração. Então vamos louvar ao nosso Senhor em comunhão e adoração. Hoje estamos reunidos para louvar ao Senhor. Tua glória como um rio está neste lugar. Hoje estamos reunidos para louvar ao Senhor. Tua glória como um rio está neste lugar. Comunhão e adoração é o que Deus reservou pra nós. Só Ele está neste lugar. Sua paz entre nós hoje está. Todos juntos louvemos ao Senhor, nosso Deus Pai, o autor da criação. Do seu trono, ouvindo Ele está. Nosso louvor, nosso louvor. Tua igreja bem unida, nenhum mal poderá destruí-la. Ela é forte, poderosa, sobre a terra prevalecerá. Comunhão e adoração é o que Deus reservou pra nós. Só Ele está neste lugar. Sua paz entre nós hoje está. Todos juntos louvemos ao Senhor, nosso Deus Pai, o autor da criação. Do seu trono, ouvindo Ele está. Nosso louvor, nosso louvor. Todos juntos louvemos ao Senhor, nosso Deus Pai, o autor da criação. Do seu trono, ouvindo Ele está. Nosso louvor, nosso louvor, nosso louvor, nosso louvor. Quando eu era jovem, cheia de esperança na vida, eu li um pequeno livro, Longe é um lugar que não existe. Agora, relendo Jó, encontrei num dos discursos dele esta palavra: estou indo para um lugar do qual não volto mais. Neste momento do mundo, muitas pessoas estão pensando exatamente assim: estou indo de uma forma mais rápida do que eu pensava para um lugar do qual não volto mais. Mas o que fazer enquanto estamos aguardando esta nossa ida? Com esperança em Deus, os irmãos têm sempre lembrado isso: esperança, fé, na certeza de que Jesus pode mudar a história, e tudo isso para mim é verdade. Mas o que fazer diante dessa verdade que Deus é o nosso Deus, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra? Aí encontrei o Salmo 117, que eu vou ler para a nossa meditação.
Louvai ao Senhor, vós, todos os gentios, louvai-o, todos os povos, porque muito grande é a sua misericórdia para conosco, e a fidelidade do Senhor subsiste para sempre. Aleluia! Que nós possamos descobrir, nesse período da vida, o que um outro autor nos disse num livro pequeno também, o louvor que liberta. Vamos olhar para a natureza, vamos olhar para os seres vivos que habitam a terra, para a beleza da própria terra constituída, para tudo que Deus nos fez para gozarmos nesta vida e louvarmos ao Senhor, louvarmos pela vida, louvarmos porque temos amigos, louvarmos porque temos o nosso Deus. Oremos. Pai querido, dá-nos um coração grato pela vida, dá-nos esperança, mas também a certeza de que Tu estás conosco a cada dia, a cada momento. Que possamos ser preservados na nossa saúde e pedimos a Tua ajuda para aqueles que estão sofrendo de forma mais intensa, para aqueles que estão ajudando nas frentes, enfrentando a pandemia de frente. Te pedimos a Tua ajuda para todos nós. Em nome de Jesus, louvamos o Teu nome. Amém. Santo, Santo é o Senhor, de glória encherás toda a terra. Glória e honra te darão povos de todas as nações. Sobre nós vem brilhar e o mundo te verá. Céus e terra louvam o Rei. Nosso Deus é lindo. O universo diz aleluia a ti, Jesus. Santo, Santo é o Senhor, de glória encherás toda a terra. Glória e honra te darão povos de todas as nações. Sobre nós vem brilhar e o mundo te verá. Céus e terra louvam o Rei. Nosso Deus é lindo. O universo diz aleluia a ti, Jesus. Céus e terra louvam o Rei. Nosso Deus é lindo. O universo diz aleluia a ti, Jesus. Aleluia a ti, Jesus. Aleluia a ti, Jesus. Olá, irmãos e amigos. Bom estarmos juntos nesse instante para aprendermos mais sobre a palavra de Deus. O personagem bíblico de hoje é Judas Iscariotes. Sim, aquele que traiu Jesus. E aí você pode me perguntar, mas o que podemos aprender com Judas Iscariotes?
Todo personagem bíblico, toda pessoa que convivemos, toda situação enfrentada, todo filme assistido, todo livro lido, enfim, tudo isso são sempre motivos para aprendizado. Comportamentos que, quando adequados, podemos reproduzir, mas que, quando inadequados, nos servem como uma grande oportunidade para vigiarmos, orarmos, nos examinarmos e tentarmos nos melhorar como seres humanos. Judas Iscariotes não é o mesmo que escreveu a Carta de Judas, isto é, o penúltimo livro do Novo Testamento. O Judas que escreveu a carta aos crentes era irmão de Tiago, meio-irmão de Jesus, e incentivava muito os cristãos a batalharem pela fé. Agora, Judas Iscariotes era filho de Simão. O nome Judas significa louvado, abençoado, louvável. Um significado tão bonito, mas que depois de Judas Iscariotes teve um adjetivo atrelado ao nome, traidor. E por essa conduta o nome se tornou reprovável. Ninguém hoje em dia quer colocar este nome em um dos seus filhos. Provavelmente Iscariotes denote seu local de origem, um homem de Queriote. Judas Iscariotes era um dos 12 discípulos. Foi o próprio Jesus que o escolheu. No livro de Lucas, no capítulo 6, diz que depois que Jesus chegou a passar uma noite inteira em oração, pedindo a direção do Pai em comunhão com Deus, escolheu 12 discípulos e os designou apóstolos. Judas Iscariotes é o único dos 12 que não nasceu na Galileia. Ele era muito instruído, possivelmente, por conta disso, tornou-se o tesoureiro do grupo. Mas sendo tesoureiro, permitiu que a ganância, a cobiça, o amor ao dinheiro direcionasse ele tanto a ponto de desviar, roubar o dinheiro da bolsa. A bolsa era o local onde eles guardavam as doações, as ofertas, o dinheiro do grupo. Os irmãos podem ler mais sobre esse desvio de dinheiro de Judas em João 12. Ainda em João, no capítulo 12, temos o relato da indignação de Judas Iscariotes ao ver Maria, irmã de Lázaro, derramar aos pés de Jesus um frasco de nardo puro, uma fragrância caríssima. Judas Iscariotes questiona e censura a liberalidade de Maria. Ele diz: por que desperdiçar este frasco e não vendê-lo e dar o dinheiro aos pobres? Mas ao contrário de Maria, que ali dava o seu melhor a Jesus, em adoração, em gratidão, em amor, Judas Iscariotes dava o pior de suas intenções, pois seu interesse não era beneficiar os pobres, mas a si mesmo, desviando as ofertas. Ele foi exortado por Jesus por ter dito isso, e Maria foi exaltada. Judas Iscariotes foi além, pois Jesus, em outro momento, anuncia que um dos 12 o trairá. Como podemos ler em Mateus, no capítulo 26. E os discípulos foram tomados de uma profunda tristeza e começaram a se perguntar: porventura sou eu, Senhor? Mas Jesus já sabia que Judas Iscariotes era o traidor. E Judas assim o fez. Vamos ler o texto que conta essa parte. Em Mateus 26, de 47 a 50, que diz assim: enquanto ele ainda falava, chegou Judas, um dos 12. Com ele estava uma grande multidão, armadas de espadas e varas, enviados
pelos chefes dos sacerdotes e líderes religiosos do povo. O traidor havia combinado um sinal com eles, dizendo-lhes: aquele a quem eu saudar com um beijo é ele, prendam-no. Dirigindo-se imediatamente a Jesus, Judas disse: salve, mestre, e o beijou. Jesus perguntou: amigo, o que o traz? Então os homens se aproximaram, agarraram Jesus e o prenderam. A figura de Judas Iscariotes levanta muitas outras questões. No texto de Lucas 22, no versículo 22, diz assim: o Filho do Homem vai, como foi determinado, mas ai daquele que o trair. Uma das questões, decreto de Deus e responsabilidade humana. Em outra passagem, João 6,70 diz assim: então Jesus respondeu: não fui eu que os escolhi os 12? Todavia, um de vocês é um diabo. Outra questão, personificação do diabo, assim como a serpente e o anticristo, Judas. Outro texto, João 17,12, diz assim: enquanto estava com eles, eu os protegi e os guardei no nome que me deste. Nenhum deles se perdeu, a não ser aquele que estava destinado à perdição. Outra questão levantada, a salvação, ou melhor, a perdição de Judas. Enfim, o raciocínio humano não entende a lógica de Deus. A própria Bíblia diz que os pensamentos de Deus são maiores do que os nossos. A nós cabe a cada um examinar a sua própria vida e tentar consertá-la. Então, vamos às lições que aprendemos com Judas Iscariotes. Primeira lição: com Judas Iscariotes, aprendo que não basta ser simpatizante de Jesus. É preciso tomar a decisão de aceitá-lo como Senhor e Salvador de sua vida, para ter a vida eterna. O texto, João 6, de 64 a 70, que diz assim: contudo, há alguns de vocês que não creem, pois Jesus sabia desde o princípio quais deles não criam e quem o iria trair. E prosseguiu: é por isso que eu lhes disse que ninguém pode vir a mim, a não ser que isso lhe seja dado pelo Pai. Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Jesus perguntou aos 12, vocês também não querem ir? E Simão Pedro lhe respondeu, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. Então Jesus respondeu, não fui eu que os escolhi, os 12? Todavia, um de vocês é um diabo. Ele se referia a Judas, filho de Simão Iscariotes, que embora fosse um dos 12, mais tarde haveria de traí-lo. Judas Iscariotes foi escolhido por Jesus. Andou com Jesus, ouviu as pregações de Jesus, o viu curar e ressuscitar pessoas, mas ser simpatizante de Jesus não o tornou um cristão e nem lhe deu a salvação. Ser cristão é mais do que simpatizar com Jesus ou com o que o Jesus proporciona. É se posicionar e tomar a decisão de crer. Crer em Deus, crer em Jesus como Salvador, abrir mão do seu eu, do seu ego e deixar que Cristo viva em ti, que Cristo reine em sua vida. Judas Iscariotes procurava benefícios. Há uma teoria que diz que Judas via Jesus como um líder político religioso e vendo Jesus dessa forma, ele via uma possibilidade política e lucrativa. Daí o vender-se por 30 moedas, daí o trair por 30 moedas. Me lembro de uma senhora que morava aqui perto da nossa igreja e até permitia um grupo familiar na casa dela. Ela amava ouvir a palavra.
E vez ou outra o pastor Giase perguntava para ela se ela queria aceitar a Jesus. E ela respondia, não. Ela dizia, gosto de tudo isso, gosto de ouvir a palavra, gosto de cantar, gosto de orar, mas não quero aceitar a Jesus. Os simpatizantes até gostam de ouvir a palavra, mas não gostam de praticá-la. Os simpatizantes gostam de bênçãos profetizadas, mas não da palavra que corrige, pois acham que a palavra é dura demais, como lemos em João 6,60. Simpatizantes buscam ser servidos. São espectadores, mas não assumem o compromisso como obedecer e servir. Simpatizantes adoram Mamon, que é o dinheiro, mas não a Deus acima de todas as coisas. Judas Iscariotes se perdeu por apenas simpatizar com Jesus e não tomar a decisão de aceitá-lo como Senhor e Salvador de sua vida. Vamos à segunda lição. Segunda lição, com Judas, aprendo que ser religioso é diferente de viver o cristianismo. O texto se encontra em Mateus 26, de 14 a 16, que diz assim: Então, um dos 12, chamado Judas Iscariotes, dirigiu-se aos chefes dos sacerdotes e lhes perguntou: O que me darão se eu o entregar a vocês? E lhe fixaram o preço, 30 moedas de prata. Desse momento em diante, Judas passou a procurar uma oportunidade para entregá-lo. Hoje em dia, muitas pessoas agem como Judas, indo de igreja em igreja com a mesma pergunta: o que vocês me darão? Os chefes dos sacerdotes, sejam eles fariseus, saduceus ou escribas, enfim, partidos políticos religiosos que nem se davam entre si, mas que se uniram por saber ou por pensarem que Jesus atrapalha a religião. Enquanto Jesus diz, entra no secreto do seu quarto, confessa o seu pecado e Deus, que é misericordioso, lhe perdoará, a religião, ao contrário disso, quer saber qual é o seu pecado para poder vender a absolvição, seja através de indulgências, seja a partir de um bezerro gordo para ser vendido no câmbio do templo, seja por um carnê. Enfim, a religião é sempre um bom negócio para os religiosos. Os religiosos dizem: se você tem um carro, venha, que você terá 2. Mas Jesus diz: se você tem 2 túnicas, dá uma para quem não tem. Os religiosos não gostam de Jesus, porque Jesus liberta as pessoas com a sua verdade. Os religiosos utilizam exageradamente o Antigo Testamento para exercerem domínio através do medo e da culpa. Querer pagar pelo perdão dos pecados é não entender a graça salvadora de Deus. A carta a Tito diz: porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Irmãos, Jesus é a graça salvadora. Os religiosos buscam benefícios, buscam barganhar com Deus. Diferente do cristão, pois um verdadeiro adorador busca a Deus pelo que Ele é. Adora a Deus em espírito e em verdade, quer ter a mente e o coração renovados em Cristo, quer nascer de novo e abandonar o velho eu que jaz no pecado. Quando buscamos a igreja para obter benefícios e não transformação, traímos a Jesus. Submissão à autoridade de Jesus não é uma opção, mas sim uma condição do cristão. Judas Iscariotes era o suposto crente político que se associou a uma bancada evangélica da época
que não representa o verdadeiro cristão. Não vá para a igreja procurando 30 moedas de prata, como vai um Judas simpatizante, mas vá à igreja buscar o único Deus verdadeiro, como faz literalmente um verdadeiro adorador. Vamos à última lição que aprendemos com Judas. Terceira lição: com Judas aprendo que só se senta à mesa com Jesus aquele que abre a porta do coração para que Cristo entre e reine. Os textos estão em João 13, nos versículos 20 e 21, 25 a 27 e 30. Diz assim: eu lhes garanto, quem receber aquele que eu enviar, estará me recebendo, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Depois de dizer isso, Jesus perturbou-se em espírito e declarou: digo-lhes que certamente um de vocês me trairá. Inclinando-se esse discípulo para Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem é? Respondeu Jesus: aquele a quem eu der este pedaço de pão molhado no prato. Então, molhando o pedaço de pão, deu-o a Judas Iscariotes, filho de Simão. Tão logo Judas comeu o pão, Satanás entrou nele. O que você está para fazer? Faça depressa, disse-lhe Jesus. Assim que comeu o pão, Judas saiu. Jesus oferece o pão, ou melhor, se oferece a todos nós capazes de traição, de negação, de rejeição, de transgressão. Jesus não exclui Judas da mesa da comunhão, é Judas que se retira. A ausência à mesa com Jesus é uma escolha. Um lugar à mesa, a mão estendida para a comunhão, o sangue derramado para o perdão, estão sempre em oferta para todos nós. Quando Judas Iscariotes decide deliberadamente pecar, Satanás entra nele. Judas se fez um com Satanás, favorecendo o chefe dos sacerdotes e líderes religiosos, que tomaram a decisão de condenar Jesus à morte. Só então, quando Judas viu que Jesus fora condenado, foi tomado de remorso. Tentou devolver o dinheiro e disse aos principais religiosos: pequei, pois traí sangue inocente. E eles disseram: não nos importamos, a responsabilidade é sua. Então Judas jogou o dinheiro dentro do templo, saiu e foi se enforcar. Para saber mais sobre o final de Judas, leiam Mateus no capítulo 27. Judas Iscariotes fez sim muita coisa errada. Roubou, traiu. E você pode perguntar: mas Pedro também fez. Chegou a duvidar, chegou a negar Jesus não só uma única vez, mas 3 vezes. Então qual é a diferença? É difícil para algumas pessoas entenderem e aceitarem o perdão de Deus. Por 2 motivos. O primeiro, porque exige humildade de se despir de orgulho e arrogância e reconhecer o próprio erro. E segundo, é que algumas pessoas usam como critério a dureza do seu próprio coração para julgamento e condenação, e não usam como base a misericórdia de Deus. Pedro, ao contrário de Judas Iscariotes, encontrou em Jesus misericórdia, perdão e graça. Pedro se amoldou por Jesus e se fez vulnerável ao Espírito Santo. Mas Judas Iscariotes se deixou amoldar pelo mundo, cobiça, ganância, poder, e se fez vulnerável ao diabo. A Bíblia relata que Judas Iscariotes foi tomado de remorso. Mas remorso pela consequência não traz transformação.
mas o arrependimento pela consciência do ato traz mudança de comportamento, que foi o que aconteceu com Pedro. Por isso que tantos os profetas quanto os apóstolos e até mesmo o próprio Jesus nos incentivam ao arrependimento. Jesus quer sentar-se à mesa conosco. Jesus quer que nos sentemos à mesa com Ele. Só precisamos abrir a porta dos nossos corações, nos arrependermos, termos as mentes e os corações quebrantados por Jesus, o Salvador de nossas vidas. Encerro com um texto que se encontra em Apocalipse 3:20, que diz assim: repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Por isso, seja diligente e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Vamos orar nesse momento? Pai amado, diante de Ti, Senhor, unidos estamos. Primeiramente, ó Pai, para lhe pedir perdão dos nossos pecados. Perdão, Senhor, quando muitas vezes simpatizamos com Teu Filho Jesus, mas não tomamos a decisão de aceitá-lo. Te pedimos perdão, ó Deus bendito, quando muitas vezes agimos, ó Deus, como Judas, buscando ao Senhor apenas por benefícios, sem entender, ó Pai de amor, que precisamos aprender a buscá-lo e adorá-lo pelo que Tu és. Ó Deus bendito e amado, entra, Senhor, em nossos corações. Ouvimos o bater de Jesus à porta dos nossos corações e decidimos abri-lo, ó Deus. Que o Senhor entre, Senhor, reine e faça morada. Oramos em nome de Jesus. Amém. Que Deus reine em nossas vidas e que possamos sentar à mesa de Jesus para sempre. Deus nos abençoe. Bom dia, queridos irmãos, irmãs e amigos. Hoje gostaria de dividir esta devocional com vocês, que se encontra em algumas passagens bíblicas. Vamos meditar um pouco na palavra. Senhor, Pato, Renata, Pautora, vamos 23. Assim resplandece a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Contudo, quero lembrar do que pode me dar esperança. A bondade do Senhor é razão de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se plenamente a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Ao qual resistir firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições que cumprem entre os vossos irmãos no mundo, eterna glória, depois de haverdes padecido um pouco, ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará e fortificará e fortalecerá. Bom dia a todos e a todas. No momento atual, há, em muitos lugares, grande carência de meios de sobrevivência. No mundo inteiro, com a pandemia, os meios de sobrevivência estão muito escassos.
E isso vai desde a falta de alimentos até de meios para prepará-los. Foi mostrado na televisão de mulheres que tinham alimento, mas não tinham gás para cozinhar o alimento. E elas começaram a improvisar um fogão a lenha. Vejam só que coisa, né? Ela ganhou a cesta básica, ela tem a comida na sua despensa, mas não tem gás para fazer a comida. É um tempo de muita carência. E elas têm que sair à procura de alguns pedaços de madeira, o que não é tranquilo, porque, como o cientista falou, muitas madeiras são tratadas com produtos tóxicos, e essa madeira, quando é queimada, ele elimina uma fumaça que pode ser tóxica, mas elas correm um risco e cozinham assim. Doentes morrem nos hospitais por falta de oxigênio e medicamentos. Mesmo assim, devemos continuar esperando na providência divina. Sabemos que Deus vai prover, no momento certo, todos os recursos necessários para preservar a nossa vida, que Ele ama, que Ele preza. Jesus estimulou seus discípulos a contribuírem para fazer chegar aos carentes os recursos da providência divina. Acima de tudo, devemos desejar não somente recursos de sobrevivência, mas também devemos desejar um relacionamento com Deus por meio da sua palavra.